Bom, pessoal, existem dois tipos de rastreio que precisam ser feitos. Uma vez que a gente conhece cada um desses macro e micronutrientes e cada um destes minerais, a gente sabe que existe o rastreio universal, que é aquele que vai ser aplicado a todo mundo. Para isso, eu preciso descobrir e entender quais são as doenças mais comuns no organismo de uma gestante, para que eu consiga rastrear especificamente esta doença, ok? Então, por exemplo, asma, anemia, pré-eclâmpsia, as infecções do modo geral. Então eu consigo, através disso, saber quais os exames eu vou solicitar baseado especificamente neste perfil. Então, se é uma paciente asmática, eu preciso estudar como está a função pulmonar dela. Se é uma paciente com histórico de infecção recorrente urinária, eu preciso estudar se ela não tem nada que deveria ser tratado para não ter infecção urinária na gravidez, já que isso está relacionado a parto prematuro, por exemplo. Então eu tenho como rastrear isso. Eu preciso entender qual o impacto dessas doenças no meu organismo para eu saber se eu vou rastrear isso agora ou se eu posso tratar isso depois, se essa mulher estiver grávida, ok? Então, por exemplo, se eu sei que ela tem uma doença que aumenta o risco dela ter infecções urinárias na gravidez, por que não tratar isso antes, já que na gravidez infecção urinária é tão sério, ok? Então isso é muito importante. E como eu devo rastrear, eu também preciso saber, porque cada exame ele tem uma característica específica. Ok? Então tá aí, as principais doenças, além do rastreio que é universal, eu também posso, conhecendo cada perfil, então se eu sei que eu estou tratando a Dona Maria, que tem doença autoimune, eu tenho que rastrear doenças específicas ligado à imunidade dela. Se eu sei que ela é portadora de uma doença ortopédica, eu tenho que rastrear problemas específicos relacionados a essa doença ortopédica. Como, por exemplo, a anemia, como, por exemplo, a diabetes e por aí vai. Então, ter um conhecimento dessas doenças, eu consigo individualizar o tratamento, individualizar o rastreio nesse indivíduo. Mas o impacto da doença vai ser o mesmo, o como rastrear vai ser o mesmo, mas tem uma coisa diferente entre o rastreio individual e o rastreio universal. É que aqui, no rastreio individualizado, eu preciso estar atento às condições socioeconômicas desse casal, dessa mulher. Por quê? Porque isso vai determinar não só o que eu vou rastrear, mas também o que eu vou tratar e como eu vou tratar. Né? Então é muito importante no rastreio individualizado, eu posso, por exemplo, abrir mão de exames que são de alto custo e levar em consideração outras características para que eu consiga ter aí uma noção de como está o perfil daquele organismo. Então eu posso abrir mão de exames que são de alto custo e ficar atento somente a exames de baixo custo. Bom, tá aí uma lista enorme, eu fiz questão de colocar um print da minha tela, esse é o exame que eu solicitei, por exemplo, para minha esposa no pré-natal. Então tá uma gama enorme de exames que são específicos de pré-natal, que são os rastreios sorológicos, né? Tem obviamente aí o hemograma, que poderia ter entrado no metabólito, né? Mas tá ali, eu não quis excluir, porque foi um print do próprio exame dela. A gente precisa saber qual é o grupo sanguíneo, porque a gente sabe que tem doenças que estão relacionadas ao fator RH e também ao fator ABO, ou seja, eu preciso saber qual é o tipo sanguíneo deste casal, ok? É muito importante. A rotina de urina é muito importante e coletada de maneira adequada, tá? A gente sabe que a urina, ela precisa ser coletada na primeira urina da manhã, que é aquela que você vai começar o seu dia. Ou seja, você pode ter acordado várias vezes ao longo da noite, mas eu vou acordar para levantar e seguir o meu dia, eu vou coletar esta primeira urina da manhã. Eu preciso fazer higiene da parte íntima, secar para não ter pingo de gota em nada dentro do potinho de urina. Eu preciso eliminar o primeiro conteúdo da urina, que é ali o jato anterior ou o primeiro jato de urina, e jogo fora. E depois eu boto um pouquinho ali dentro do potinho e aí levo para análise do laboratório, que deve ser imediata. Ela não pode ser armazenada para estudo de concentração de bactérias, ok? Então eu tenho ali a cultura que será feita através dessa urina, eu tenho o teste de antibiótico que vai ser feito no resultado desta urina, caso cresça alguma bactéria. Eu preciso estudar a tireoide, não só a tireoide, mas também outras glândulas, vocês vão ver posteriormente, que precisam ser estudadas, como as paratireoides, as glândulas, por exemplo, que estão diretamente relacionados à produção de hormônios, como a prolactina, então eu preciso estudar a glândula pituitária. Então tem vários exames que vão falar a respeito da condição de saúde dessa mulher antes dela
engravidar, tá? Então tá aí uma lista enorme destes exames, e aí entram as sorologias específicas do pré-natal, HIV, HBsAg, que são as hepatites B, a hepatite C, a concentração a rubéola, o citomegalovírus, a toxoplasmose, e vários desses componentes, eles podem ou não ser necessário repetir ao longo da gravidez depois, porque aqueles que elas já são imune, que a mulher já é imune, ela não precisaria necessariamente repetir posteriormente. Bom, dentro dos rastreios metabólicos eu tenho aí várias enzimas, vários nutrientes, vários metabólitos que podem ser selecionados para serem dosados de acordo com o perfil de cada paciente, tá? Então tá aí uma lista de todos esses que nós estudamos anteriormente e que deve ser dosado. E por que eles são importantes serem dosados? Porque eu preciso saber, primeiro, se eu não estou causando uma intoxicação alimentar. Então eu não posso prescrever vitamina A se essa mulher tiver uma concentração de vitamina A boa no organismo. Por quê? Porque, sei lá, talvez ela se alimenta muito de alimentos que têm uma alta concentração de vitamina D. Então eu não sei, mas caso seja essa situação, eu posso aí, então, suplementar ou não vitaminas e nutrientes específicos para esta mulher. Além disso, dentro dos rastreios metabólicos, eu também posso estudar órgãos específicos para saber se, caso eu venha suplementar, eu não vou estar sobrecarregando demais estes órgãos. Por exemplo, eu preciso saber se essa mulher tem um fígado íntegro para metabolizar os nutrientes que eu vou suplementar. Eu preciso saber se ela tem um rim íntegro para ela suportar os nutrientes que eu vou suplementar, porque ela vai ter alguns que são de excreção renal. Então eu preciso saber se essa mulher tem um rim íntegro. Eu preciso saber se o pâncreas dela funciona adequadamente. Eu preciso saber se todo o organismo dela está funcionando adequadamente para que eu consiga suplementá-la de maneira adequada. Então tá aí toda a cadeia de carboidratos, né, os colesteróis, como é que está o fígado, como é que está a proteína C reativa, que é um marcador de inflamação no nosso organismo, então um organismo muito inflamado, enfim, é muito importante. E também no período pré-gestacional eu tenho a opção de fazer rastreios de imagem, não só rastreios sorológicos, mas os rastreios de imagem. Dentre eles, o mais importante de todos, obviamente, é a ultrassom endovaginal e principalmente a ultrassom seriada, que através dela eu consigo ver como que esse organismo está se comportando em diversas fases do ciclo dessa mulher. Como é que ele está se comportando na fase inicial do ciclo, como é que esses ovários estão, quantos folículos possuem, quantos folículos foram recrutados, a gente consegue ver o quanto esse endométrio ele cresceu ali na fase de ovulação, se esse colo do útero, vocês podem ver aí, ó, abaixo da palavra folicular, na primeira linha aí, a primeira vez que aparece a palavra folicular, abaixo essa parte escura que tem aí no colo do útero, no seu canto direito. É a parte que mostra que o colo do útero está cheio de muco, ou seja, é um muco branquinho, clarinho, transparente, igual branquinho não, transparente igual clara de ovo, para facilitar a nadada, a natação, né, do espermatozoide em direção ao óvulo. Ou seja, eu preciso de todas essas informações para conseguir identificar se o ambiente uterino está adequado para a gestação. E na fase pós-ovulação eu vou determinar se essa mulher teve um ciclo ovulatório ou não. Por que é importante estudar isso? Porque isso está diretamente relacionado aos seus hormônios femininos, por exemplo. Como é que estão a concentração desses hormônios, como é que eles estão respondendo ao seu organismo, como eles estão agindo em cada uma dessas células do ovário, do endométrio, do colo do útero, para produzir essa condição saudável para que este bebê venha e para que você consiga engravidar. Então, o ultrassom seriado ele é fundamental para que você estude o seu organismo internamente, ok? E ele também, obviamente, pode ser usado como uma estratégia para engravidar, para você calcular qual é o período fértil ideal e você ter aí o que a gente chama de coito programado, que é aquela relação sexual ensaiada ali no período que você tem maior chance de engravidar.